O programa Centro Maravilha está de volta e nós continuamos aqui na nossa visita na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Nós estamos aqui com o Augusto Nobre, ele é pesquisador e vai contar pra gente o que ele está fazendo aqui na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, qual o trabalho que ele está desenvolvendo e qual é a intenção, para onde esse trabalho vai. Augusto, conta pra gente como é que você descobriu primeiro aqui a academia e por que você está aqui na academia desenvolvendo o trabalho que você vai contar pra gente. Pois é, quando eu falar primeiro qual é a minha formação, é que vocês vão ficar achando estranho o que é que eu estou fazendo aqui. Eu sou físico, sou bacharel, mestre e doutor em física, então toda a minha formação foi física teórica, aquela física pura, que estuda mecânica quântica, a origem do universo, então minha formação toda é física pura. Só que eu sou professor universitário lá no Ceará, sou professor da Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade que fica no interior do estado, na região chamada Cariri, que é uma região muito rica na literatura de cordel, nos chamados folhetos de cordel. E quando eu volto para a universidade depois do doutorado, o grande apelo da região e da universidade é a formação de professores, quer dizer, é o ensino de ciência, é o ensino de física. E a gente percebe que o ensino de ciência, o ensino de física, é muito mal feito no sentido que as ferramentas didáticas que são aplicadas nos colégios são horríveis, o que faz com que as pessoas sempre achem, os alunos sempre achem que física, por exemplo, é uma coisa terrível, horrível. Realmente é porque existe uma pouca formação dos professores na área de física, exatamente. A maioria dos professores que ensinam física não são físicos, e isso acarreta um monte de problemas, o que torna o ensino de física, a disciplina física, algo horrível e ruim. O que não é verdade, né? Física não é para ser ensinado como se estivesse ensinando matemática. Física é uma coisa, matemática é outra. E a gente percebendo esses problemas dos estudantes, essa falta de interesse pela física e por buscar novas ferramentas, aí foi que a gente pensou em unir a literatura de cordel, os folhetos de cordel, chamado, e unir isso, usar isso para ensinar ciência, para ensinar física nos colégios de fundamental e médio. Agora, como fazer isso, né? Primeiro, teria que ter uma quantidade de folhetos de cordel, de cordelistas que fizessem folhetos que abordassem o tema das ciências exatas. E tem, e de fato tem. Mesmo porque a origem do cordel, foi comentado muito aqui pelos acadêmicos, o cordel ele tem uma origem que não é só... Assim, cordel não pode ser entendido só como literatura. Se você quer interpretar os folhetos de cordel só como literatura, é um erro, porque ele não é só literatura. A origem dos cordéis nordestinos, os folhetos de cordéis nordestinos, ele tem uma origem como transmissor de notícia, como transmissor de conhecimento e como também romancear, contar a vida do nordestino. Mas ele também teve e tem esse papel de notícia. Imagina um tempo que não tinha imprensa no interior do Nordeste, a forma de passar as notícias de cidades em cidades era feita com os cantadores, de forma apenas oral, né? Usando sua viola, seu violão, e um pouco após, com o domínio da escrita, com o domínio das ferramentas de produção literária, foi feito também impresso e divulgação de notícias e de informações gerais com os folhetos de cordel. Moment of truth in your eyes, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't
pode haver a possibilidade de outros alunos, outros estudantes se descobrirem poetas e de repente começar aí uma enxurrada de alunos, não só do Nordeste, mas de repente até do Brasil inteiro, que vão descobrir na literatura algo que de repente nem imaginavam que podia acontecer e vão começar a escrever também, não só associado à aula, de repente, que eles estão tendo, mas de repente até uma coisa sobre a vida, os assuntos que acontecem, que é o trabalho que os acadêmicos também fazem aqui, né? Pois é, no projeto de pesquisa que nós fizemos na Universidade Regional do Cariri, essa primeira etapa de construção de uma ferramenta didática, né? O cordel usado como meio de divulgador e de ensino de ciência. E nas perspectivas do projeto, algo depois, a gente pensa exatamente isso, que esse uso, a aplicação dessa metodologia em sala de aula, na universidade, nos colégios, vai fazer com que nossa intenção é incentivar mesmo, como você falou, incentivar os estudantes a escreverem também. E, assim, eu não tenho talento para escrever, mas é muito comum qualquer sala de aula do Nordeste, principalmente no interior, ainda mais no Juazeiro do Norte, que é onde eu trabalho, onde fica a minha universidade, que tem todo aquele contexto do Padre Cícero, né? Tem a Chapada do Araripe, a Floresta Nacional do Araripe. Então, aquilo ali é muito rico em histórias e mitologias. Então, é muito tranquilo, é muito provável que apareça muitos estudantes que, eu vou extravasar isso agora. Eu pensava que o folheto era só algo para ser feito nas feiras. Não, pode ser feito também na escola, na universidade. E a gente tem essa intenção até de criar um grupo que construa folhetos de cordel para ensinar, para ajudar a passar todo o conteúdo, por exemplo, de física. Estou falando muito em física porque eu sou físico, mas a ideia é que a gente consiga trazer também o pessoal da matemática, da química e da biologia, que são as 4 disciplinas das ciências duras chamadas, né? E para a gente terminar, você mesmo falou que não tem o talento para a coisa, mas pode ter umas preferências, de repente uns artistas, uns escritores que têm um trabalho aí. Não só o seu Gonçalo, porque fala da sua área, né, especificamente, mas de repente outros. Você tem, de repente, umas preferências, ou um assunto, ou um cordel, um título de cordel que é o seu preferido? Não, nos folhetos de cordel, na chamada literatura popular, que é bom até tomar cuidado esse termo literatura popular, porque é literatura. O termo popular às vezes pode parecer... Foi criado com a conotação de que seja algo menor. Então, assim, dentro da literatura que é muito divulgada no Nordeste, eu vou preferir falar assim, dentro da literatura muito popular no Nordeste, é impossível não gostar do Patativa do Assaré, né? E ele tem muitas músicas do Patativa do Assaré que foram musicadas até pelo Fagner e por muitos cantores. Então, o Patativa do Assaré é o grande mestre da chamada literatura popular nordestina, né? E o seu Gonçalo me encantou pela quantidade, pela qualidade, pelo rigor gramatical, pelo rigor científico. E eu estou falando só do tema das ciências que ele escreve, mas ele escreve mas eu conheço um pouco mais das ciências exatas. Então, dentro da literatura de cordel, sem dúvida, é o Patativa do Assaré, que nem escreveu tantos cordéis no formato de cordel. Na verdade, o Patativa escrevia de forma mais solta, né? O cordel ele delimita exatamente o que é o cordel, mas é o Patativa do Assaré e o seu Gonçalo. E na música popular brasileira, aí são tantos bons, né? Bem, não adianta falar de Chico Buarque, Vinícius de Moraes, porque é redundante, né? Olha, Augusto, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Provavelmente a gente vai ver aí no futuro, de repente, um fruto, né, do seu objeto de estudo, aí não só no Nordeste, especificamente onde você trabalha, mas até no próprio Brasil, e que a sua contribuição, né, sendo um professor para a literatura, de alguma maneira, para a cultura do país, possa também espelhar outros professores a desenvolverem a mesma coisa. Eu agradeço a sua participação. E se você quiser deixar uma palavra e um comentário a respeito. Um comentário esclarecer. É claro que já existe muitos professores, muita gente usando os folhetos de cordel para trabalhar em sala de aula. Talvez o que eu esteja fazendo é dando um enfoque mais intenso ao uso deles para o ensino das ciências exatas. E também eu sou uma pessoa a mais a contribuir para a popularização da ciência, e a ferramenta folhetos de cordel para popularizar a ciência e para ensinar é algo que tem que ser explorado, não pode ficar guardado, ainda mais no Nordeste, que desde criança que a gente está em acesso, mesmo morando na capital, a gente tem acesso aos folhetos de cordel. Olha, eu agradeço sua participação e a gente provavelmente vai ver seu trabalho aí mais à frente sendo publicado e aí tendo bastante sucesso. Espero e gostaria sim para divulgar o trabalho.
até da academia também, né? É verdade. Obrigada, tá? Obrigado também, Flávio. I just want you to know who I am. Pois bem, o meu trabalho aqui, junto com a equipe de pesquisadores da casa, é fornecer subsídio para as escolas, para entidades que nos procuram aqui em busca de informações sobre a história do cordel, os grandes nomes, não é? Também sobre as formas de escrever cordel, né? As formas poéticas, sextilhas, em sétimas, né? Em galope. E também, através das nossas iniciativas, buscar angariar para casa divulgação do nosso trabalho, buscar elementos para fornecer para os acadêmicos em termos não só da história do cordel, mas do cenário nacional e internacional, no que diz respeito à cultura, né, ao momento que o cordel vive nas universidades, virando tese em várias universidades do exterior e pelo país também. Né? E principalmente através da fundação de cordeltecas, né? Que hoje estamos fazendo muito isso em todo o país, em todo o Brasil, levando o cordel para a sala de aula. Né? Então esse trabalho ele busca fornecer subsídios, não só fornecer de dentro para fora, digamos assim, mas também trazer subsídios para o trabalho dos acadêmicos. Não sai daí que já já a gente está de volta.